Um dia depois do debate da moção de censura apresentada pelo Bloco de Esquerda, o Governo anunciou ao país um novo pacote de medidas de austeridade. Começamos por registar o insulto à democracia que foi a ocultação destas medidas ao país por parte do Governo. Quando este Parlamento discutia os horizontes da governação, o Governo escondeu o seu verdadeiro programa para o país, comprometendo-o à socapa com a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. Está assim a democracia no tempo de Sócrates. Está assim a democracia na Europa no tempo de Durão Barroso. Se é grave este desprezo pela democracia, gravíssimo é o conteúdo económico e social das medidas do Governo. O PEC 4 é mais um episódio de uma narrativa sem fim de jogo suicidário contra a economia e o emprego. Sempre em nome de uma estabilidade dos mercados que nunca vem, sempre em nome de um crescimento que há de vir, mas ninguém o vê. Na verdade, como pode a recessão gerar confiança nos mercados? Como pode o reforço do desemprego gerar crescimento? Tantos diretos, tantas entrevistas, tantas declarações cruzadas nos últimos dias e ninguém ouviu do Governo nem do PSD uma palavra, uma ideia que fosse sobre crescimento económico, sobre criação de emprego. A economia é o tabu da agenda recessiva do Bloco Central. Virão depois os PEC 5, 6, 7, de PEC em PEC até ao fundo final. Por isso, bem pode o Governo ensaiar o discurso heroico da resistência à intervenção estrangeira. Ela está aí, e está aí pela mão do Governo. Atente-se no comunicado do Conselho Europeu de sexta-feira passada, marcado para discutir a resposta à crise das dívidas soberanas, atacadas pela especulação contra o euro, não dedica uma linha aos desmandos da banca que estiveram na origem do endividamento dos países. Em vez disso, concentra-se na redução dos direitos do trabalho e apresenta um pacto para a destruição das fundações do modelo social europeu. O que está em campo na Europa, a pretexto do combate a uma crise originada pelo colapso do sistema financeiro, que teve que ser suportado com o dinheiro dos contribuintes, é o assalto aos direitos sociais dos contribuintes. Ao contrário do que quer fazer crer, José Sócrates não é o rosto da resistência a este sadismo social que tomou conta de Bruxelas com escala em Berlim. José Sócrates é o rosto de um tratado de Lisboa que institui esta capitulação perante a ortodoxia financeira. Cada PEC que sucede ao anterior deixa-nos mais perto da receita FMI que José Sócrates diz rejeitar. Ponham os olhos na Grécia, ponham os olhos na Irlanda, intervencionados pela fúria liberalizadora e recessiva do FMI de Bruxelas, e vejam os efeitos na economia. A Grécia perdeu quase 10% do produto nos últimos 2 anos. A Irlanda tem o maior crescimento do desemprego de toda a União Europeia. Os países intervencionados caem no abismo e Portugal, de PEC em PEC, segue-os fascinado e heroicamente. Senhoras e senhores deputados, diz o Primeiro-Ministro que as medidas apresentadas são para diminuir a despesa pública. Mas como assim? Uma das medidas mais emblemáticas deste PEC 4 é a brutal redução das indemnizações por despedimento e a constituição de um fundo financiado com supremo sadismo pelos próprios trabalhadores para garantir os tostões que vão ser necessários para despedir a preços de saldo. Que efeito tem esta medida nas contas do Estado? Zero. Nem 1 cêntimo. Mas é a receita FMI em todo o seu esplendor. 3 dias depois de ter anunciado que pretende congelar as pensões mínimas de 200 e poucos euros, ficámos a saber que o Governo pretende criar um regime de exceção para a prática do golfe, diminuindo o respectivo IVA de 23% para 6%. Decisão mais injusta e maior sinal de insensatez e de alheamento da realidade realmente não poderia haver. Quanto ao PSD, depois de ter passado o último ano de mão dada com o Governo, diminuindo salários, reduzindo apoios sociais como o abono de família,
aumentando o preço dos medicamentos e aumentando os impostos, diz-se agora preocupado com o facto dos portugueses poderem ficar a pão e água. É preciso tupete. Em vez de se concentrar nas críticas aos procedimentos do Governo, como tem feito, era bom saber se o PSD concorda ou não com as medidas apresentadas por Teixeira dos Santos. Onde o Governo defende o despedimento mais barato, nós não nos esquecemos que Passos Coelho defendeu o despedimento livre, pão e água. Onde o Governo tem permitido a crescente precariedade no mercado laboral, Passos Coelho apresentou uma proposta para tornar a precariedade em norma em todas as relações laborais, pão e água. Onde o Governo congela as pensões mais baixas, Passos Coelho parece esquecido que o Orçamento de Estado que aprovou já defendia o congelamento das pensões, pão e água. Pão e água tem sido o programa do Governo e mereceu sempre o apoio do PSD. Por isso, senhoras e senhores deputados, o problema de Pedro Passos Coelho não é a austeridade de pão e água, é poder continuar este jogo do empurra em que pretende o poder, nem que seja a coberto de uma intervenção do FMI. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, não há inevitabilidades em política e a escolha feita pelo Governo e materializada neste PEC e nos seus antecessores tem realmente alternativas. E é isso que o Bloco de Esquerda hoje mesmo aqui quer vir trazer a esta Assembleia. 50 mil milhões de euros comprometidos em parcerias público-privadas até 2050 e a roubar possibilidades às políticas sociais. Suportes de rendas garantidas para os grupos privados, com a assunção pelo Estado de todos os riscos e a garantia para os privados de um rendimento certo a que acrescem derrapagens milionárias, as parcerias público-privadas constituem um dos principais pilares do desgoverno económico do país. Por isso mesmo, por ser assim, pelo facto das parcerias público-privadas serem um pilar desta desgovernação económica do país, o Bloco de Esquerda vem hoje a esta Assembleia apresentar alternativas concretas. Primeira, a renegociação imediata dos atuais contratos resultantes de parcerias público-privadas, cujos encargos e riscos se revelem manifestamente desproporcionados em detrimento da posição do Estado. Segunda, a submissão a visto prévio do Tribunal de Contas de todas as renegociações e alterações relevantes aos contratos de concessão resultantes de parcerias público-privadas. Terceira, a definição concreta dos limites à renegociação de contratos de parcerias público-privadas já realizados, impedindo alterações arbitrárias à matriz de risco dos contratos. Quarta, a suspensão de todos os processos em curso para a contratação de novas parcerias público-privadas. Senhoras e senhores deputados, por aqui se faz, em nosso entender, o caminho da justiça na economia, advogado por tantas mulheres e por tantos homens, por tantos socialistas, como ainda ontem António Arnaud, que disse o que tem que ser dito sobre a deriva suicidária do SPEC. E cito: o Governo deve tomar as medidas adequadas, mas tem que saber repartir equitativamente os sacrifícios e isso não tem sido devidamente feito. É em nome desta exigência funda de justiça na economia que o Bloco de Esquerda hoje interpela o Governo para pôr em evidência que é o desgoverno das parcerias público-privadas e não os direitos de quem é mais pobre que alimenta os sucessivos PEC e que tudo mais são lenga-lengas ideológicas que deitam o país a perder, disse.